Olá, muito bem-vindos a mais esse episódio do Pergunte ao Dome. Hoje, respondendo a uma pergunta que não quer calar. Como se conquistar, se conseguir mais tempo? Especialmente tempo para o que mais importa. Como você sabe, eu trabalho com neurociência, a gente tem uma metáfora para explicar como funciona o nosso cérebro. E nosso cérebro é dividido em duas partes. E de um lado, o lado emocional, nós temos, eu gosto de comparar ele com um elefante, muito pesado, muito preguiçoso, que adora ficar no piloto automático. Né? E do outro lado, nós temos um racional do nosso cérebro que a gente compara com o condutor desse elefante. O grande desafio para a gente obter tempo para aquilo que importa é saber conduzir o nosso emocional. E esse é o maior desafio do nosso condutor, do nosso racional. E sabe por quê? Porque o nosso emocional, esse elefante que todos nós temos, é responsável por mais de 95% dos nossos pensamentos diários. 95%. Então resta apenas 5% de liderança do nosso condutor sobre o elefante. Se você imaginar isso na vida real, um condutor conduzir um elefante animal, como seria se esse condutor conduzisse apenas 5% do tempo esse elefante? Os outros 95% ele arrastasse o condutor para onde ele quisesse. Pois é assim que funciona o nosso cérebro e é isso que nos impede de ter tempo para o que mais importa. Por que isso? Porque esse piloto automático que todos nós temos nos leva à procrastinação, nos leva a sair do foco, não é assim? E aí, o que acontece? Na maioria das vezes, quando a gente gostaria, por exemplo, de estar numa lareira, tá? Curtindo um tempo para si mesmo, não há tempo. Por que não há? Porque esse elefantão que todos nós temos, esse emocional, você pode comparar ele também assim com uma cabeça de macaco, né? Porque a gente veio, né, dessa origem e o que o macaco faz? Ele está sempre pulando de galho em galho. Por quê? Para não ter foco. Não é? E o nosso emocional é da mesma forma. Ele não vai parar na frente de uma lareira porque não vai ter tempo, ele vai te dizer. Mas não é que não vai ter tempo, é porque no piloto automático ele vai ficar fazendo outras coisas e não vai tirar o partido desse momento. Ou pior que isso, você até pode estar aqui na frente da lareira, mas o teu elefante está pensando na tua preocupação da próxima segunda-feira, ou do dia de amanhã, ou do depois de amanhã. E aí você não vive esse momento lindo, como diria Roberto Carlos, não é assim? Pois então para que a gente possa viver um momento lindo, um momento de cada vez, é muito importante que a gente assuma o controle, que a gente conduza esse elefante. E como que se faz isso? Se faz isso separando o teu dia em espaços hermeticamente fechados, pequenos espaços. Por exemplo, se você se dedicar a ficar uma hora, não é? Na frente da lareira, por exemplo, quer ficar uma hora na frente da lareira, e se você consegue fechar essa conexão e deixar com que o teu elefante não te leve para as preocupações ou para os outros pensamentos, você vai conseguir então lidar com isso. Mas para você fazer isso, precisa estar muito claro para o elefante quando que você vai fazer as próximas atividades, os próximos passos. Porque senão, como ele não sabe o que fazer, ele fica ansioso. Por isso que ele fica pensando no amanhã. Então, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo para você aqui num domingo e estou postando ele num domingo para você entender como isso acontece. Normalmente as pessoas quando chegam no domingo, 17, 18 horas, elas já mudam a sua atitude, já mudam a sua expressão junto aos filhos, junto à família. Exatamente porque elas começam a ficar ansiosas e preocupadas com a segunda-feira. E a grande maioria delas está preocupada porque o seu elefante está solto. Ele está lá na segunda-feira, ou está na terça, ou está na quarta, porque ele não sabe o que vai acontecer. Então, se você quer ter um final de semana, não só um final de semana, mas a cada instante da tua vida com uma presença mental, você precisa ter uma direção, você precisa ter uma agenda de prioridades. Então, hoje, domingo, se você organizar uma lista das suas 6 prioridades, dos 6 pontos importantes que você precisa fazer amanhã, certo? 6, não mais que isso. E botar em ordem de prioridade, e botar um horário. Não é? Qual é o horário que você vai fazer a prioridade 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6? O restante você até deixa na mão do teu piloto automático. Mas o fato é que você vai conduzir ele para aquele horário. E digamos que hoje é domingo e você quer ficar uma hora na lareira, isso tem que estar nas tuas prioridades dos 6
das 6 atividades do domingo que você vai fazer. Talvez seja jogar um futebol com teu filho e tu vai marcar um horário. Te comprometa com ele. Diz para ele, olha, hoje das 16 às 17, filhão, pode marcar aí que nós vamos jogar aquele futebol, ou aquele jogo de xadrez, ou aquele jogo de procurar Pokémon, não é? Caçar Pokémon, por que não? Pode ser também. Hoje é uma das grandes atividades que tem aí de games que as crianças adoram e que você pode se conectar com teu filho, pode levar ele na igreja do centro da cidade, pode levar ele na praça, lá tem Pokémon para caçar e você vai estar junto com ele, vai estar curtindo as conquistas dele. Então, para isso você marca horários. Quando você marca horários, você se compromete com você mesmo, o teu elefante fica dirigido, fica com uma direção para seguir e você se compromete com as outras pessoas também, organizando a vida delas e organizando o fluxo do teu dia. E você vai perceber que o teu dia vai ser muito, muito mais proveitoso. Porque quando a gente lista as prioridades, as 6 prioridades, por exemplo, amanhã, segunda-feira, você vai ter a primeira prioridade. Qual vai ser? A mais importante. Você vai atacar ela tipo 9 da manhã. Então, quando o seu emocional e você acordarem, ele já sabe o que vai acontecer. Portanto, ele já começa a se predispor. Ele vai se predispor, inclusive, hoje à noite. Hoje à noite, quando você estiver dormindo, o nosso emocional já vai estar processando aquele compromisso das 9 da manhã. E quando você acordar, muito provavelmente ele vai ter algumas ideias melhores ainda para você resolver aquela questão. Agora, se você deixar ele solto, sem dar a direção, o que acontece? Ele fica ansioso, ele fica nervoso, ele fica preocupado, ele fica estressado, literalmente empacado. E aí você não sabe para onde ir. E aí chega no final do dia, o que aconteceu? Eu não tenho tempo. Eu não consigo tempo de qualidade. Então, essa é a sacada desse final de semana, para você começar uma segunda-feira com prioridades, com a condução do teu emocional, você dirigindo ele, você colocando aonde você quer levá-lo, e com isso você vai ver que na sequência que você vai fazendo isso por 1, 2, 3 semanas, você adquire o hábito de liderar o teu elefante, o teu emocional. E aí isso significa o quê? Que você vai ter mais atenção plena, você vai estar rendendo mais, você vai estar realizando mais. E quando você começa a realizar mais, por incrível que pareça, o teu elefante, o teu emocional, começa a gostar disso. Ele começa a achar que, opa, que legal, né? É mais ou menos como se você fosse aprender uma nova atividade, tocar um violão ou jogar um novo esporte, que no começo o elefante resiste de fazer porque é difícil, porque é trabalhoso. E na medida que você vai aprendendo e dominando aquela nova arte, o que acontece? Você começa a ter prazer. E quem tem prazer é o teu elefante, é o teu emocional. É ele que é da dor e é do prazer. Então, se a gente quer dar prazer a ele, a gente tem que mostrar para ele o que vai acontecer quando aquilo estiver pronto. Então, começa a dizer para ele, a mostrar para ele o que vai acontecer nessa segunda-feira, no fim do dia, se você cumprir essas 6 prioridades. Como vocês vão estar se sentindo? Como vocês vão estar percebendo o final do dia de vocês? Você pode até marcar com o teu elefante amanhã, tipo 20 horas, um encontro de 5 minutinhos para vocês olharem essa lista, se cumprimentarem e dizer, uau, vencemos essa. E vamos de novo. E eu torço que você, com isso, comece a desenvolver a sua autoliderança, que é a sua habilidade de liderar a você mesmo. Se você tiver alguma pergunta ou comentário sobre esse episódio do Pergunte ao Domi, deixa aqui embaixo, que eu leio todos e, quem sabe, se torne a próxima história, o próximo episódio do Pergunte ao Domi. Um forte abraço do meu elefante para o teu e eu te vejo amanhã aqui nesse canal.